Fala, meus amigos, beleza? Tudo certo com vocês? Estamos chegando aqui na Tretes para cada vez mais informações nesse projeto espetacular do Tretes News para começar mais um dia, né? Todo momento que não tem live, tem vídeo, tá? Aqui na Tretes. Em todo momento que não tá rolando live, tem vídeo para te atualizar informações, para te trazer cada vez mais informação sobre a equipe do Atlético e sobre o Furacão. Então aproveita, tá? Aproveita que o projeto tá muito legal, tá muito divertido e a gente tá se divertindo muito em fazer, e claro, para trazer muito mais informação com muita credibilidade para você que acompanha Atletas cada vez mais, tá? Deixa o like nesse vídeo, se inscreve no canal se você não tá inscrito. Vamos para a primeira informação do dia. O Felipe Schiquetti foi premiado pela Federação Paranaense de Futebol num evento em parceria com o Grupo RIC, tá? Em 3 prêmios, foi o jogador que mais levou prêmios nessa premiação em relação ao Campeonato Paranaense. Ele ganha revelação do campeonato. Schiquetti, que desde 2023 é o jogador profissional, mas tem sequência de fato pelo Atlético nesse Campeonato Paranaense. É o primeiro Campeonato Paranaense que ele consegue jogar bastante. Ele jogou inclusive a última Taça FPF, né? Ele jogou a última competição profissional, a primeira com mais sequência na carreira, a Taça FPF na última temporada, e nesse Campeonato Paranaense, a primeira de maior escalão com uma sequência maior. Venceu a revelação do campeonato, assim como artilheiro do campeonato. Felipe Schiquetti termina o Campeonato Paranaense com 5 gols marcados, uma frequência de 125 minutos por gol, ou seja, a cada um pouco mais de 90 minutos, a cada um pouco mais de um jogo, ele participa de um tento, uma bola na rede, e também levou o prêmio de maior nota SofaScore, média SofaScore. A Federação Paranaense de Futebol tem uma parceria com o site de estatística SofaScore, e também, por isso, o Felipe Schiquetti leva esse prêmio, porque teve 7.7 de média lá no SofaScore. Eu que gosto muito, é bastante, tá? É uma nota muito alta, assim, quando chega no 7 já tá num nível espetacular. 7.7 é espetacular, é uma nota muito alta, e isso justifica pelos dados que teve o Felipe Schiquetti. Foram 8 jogos, 7 iniciados pelo Atlético, 78 minutos disputados por partida, 624 minutos no geral, né? Ele fez 5 gols, numa frequência de 125 gols por minuto, em 0.6 gols por jogo, que é uma média muito alta, tá? É uma média muito alta, pô, são 5 gols em 8 jogos, é uma loucura, né? Além de chutar 2 bolas por partida e ter 1.4 chutes certos por jogo. Olha a eficiência. De 2 que ele chutava por jogo, 1.4 por jogo ele acertava no gol. É espetacular. Ele ainda teve 3 assistências, tá? Então, se ele terminar com 8 jogos até o Campeonato Paranaense, são 5 gols, 3 assistências, ele tem uma participação em gol por jogo. É uma loucura. É uma loucura. Ele tem 1.4 passes decisivos por jogo, os passes que geram finalizações dos companheiros, além de acertar 75% nos passes e ter 35% nos cruzamentos, que é um número altíssimo, tá? O que também é um número altíssimo. Ele recuperou 3.1 bolas por partida, né? Teve nenhum erro que levou a chute, apesar de ser um atacante, então não é um número tão relevante assim. Acertou quase 2 dribles por jogo, que é um bom número, em média de 52% de acerto, que não é tão bom assim. Ele venceu 6 disputas de bola por jogo, 41%, além de vencer 0.5 duelos aéreos por partida, 31%. É baixo, porque é um jogador, logicamente, mais baixo, né? É interessante demais, tá? Esses números do Felipe Schiquetti, segundo o SofaScore, o que garantiu média a ele de 7.7 lá no aplicativo, no site de estatísticas, e rendeu prêmio também na premiação do Campeonato Paranaense de Futebol. Foi o único jogador do Atlético que foi premiado nessa cerimônia, ao que eu pude ter de informação nesse momento, tá? Então isso tudo é realmente muito importante e mostra a relevância do Felipe Schiquetti nessa campanha do Campeonato Estadual. Ele que não começa bem, o Campeonato Estadual é bem verdade, ele não é um jogador que era tão considerado para ser um jogador de equipe principal no início do ano, e inclusive trouxemos informação que ao final da última temporada o Atlético estava para vender Felipe Schiquetti ao Estrela Amadora de Portugal, e o João Correa, treinador da equipe de aspirantes, brecou o movimento, parou o movimento, travou a negociação e pediu para o Schiquetti permanecer. Ouvindo o treinador português, ele permanece no Atlético. Não começa bem o Campeonato Paranaense, apesar de fazendo gol contra o Andraus, não é um jogo em que ele foi bem avaliado internamente. Nesta situação, ele vai crescendo, ele vai chamando a atenção e ele vai sendo um jogador a cada vez mais ganhar confiança, segundo ele mesmo. Eu pergunto a ele em entrevista coletiva o que faz o Felipe Schiquetti se tornar este jogador que se tornou ao final do campeonato. Ele fala: nos primeiros jogos estava com falta de confiança.
Nos primeiros jogos eu tava tímido, tava nervoso pelas estreias, mas à medida que ele vai se acostumando com o ambiente, ele vai conseguindo desempenhar cada vez melhor, e isso é muito interessante e mostra, logicamente, que é um jogador que foi ganhando maturidade, foi ganhando lucidez ao longo da competição, segundo o que ele diz em entrevista coletiva, né? É um jogador que é uma peça muito relevante no time do Odair Helman nesse momento, é um jogador que é considerado uma peça de rotação importante, o primeiro do banco de reservas quando se fala nas opções de ataque. Ele disputa nesta semana com o Steven Mendonça para ver quem inicia a partida contra o Fluminense. O Mendonça tende a jogar porque inicia, por exemplo, o amistoso contra o Santa Catarina. Ainda assim, o Chiquete vai ser avaliado ao longo da semana para, quem sabe, iniciar a partida, por mais que seja difícil, mas para ser também uma opção ao longo do jogo contra o Fluminense. É um jogador que, inclusive, participa do gol do Atlético contra o Bragantino, né? Na movimentação que ele faz do meio para a direita, abre o espaço para que o Julimar finalizasse bem essa jogada. E o Chiquete, que renovou o contrato, vai renovar, ainda não foi anunciada essa renovação, mas tá tudo certo, tá? O Chiquete vai ter mais 5 anos de contrato com o Atlético, um contrato que não tem uma multa rescisória estipulada, né? E aí isso deixa a cargo do clube a definição do preço do jogador no momento em que o jogador for para ser vendido, desejar a transferência ou que chegar a uma proposta de um clube pelo Felipe Chiquete. Então não há multa no contrato, isso é bastante importante também. É importante salientar que dentro de todas essas renovações em que o Atlético teve, problemas de renovação, a do Chiquete não foi uma delas, tá? O Chiquete chega a ser afastado do jogo contra o Inter pela questão da renovação de contrato. Ainda assim, ele nunca se colocou no lugar de deixar o clube. Ele nunca se colocou, isso é informação, logicamente, né? Ele nunca se colocou contra a permanência no Atlético. É um jogador que está no clube desde os seus 10, 12 anos de idade. É um cara muito identificado com o torcedor do Atlético. É um menino que nunca se colocou à disposição de sair, sempre quis ficar no Atlético, sempre quis permanecer no Furacão. Então isso é uma formação muito relevante também para renova por 5 anos, mas é um jogador que não fez menção alguma de deixar o clube nesse processo em que o contrato dele estava acabando. Estavam meses no contrato do Felipe Chiquete e ia ter só a metade dessa temporada. Felipe Chiquete, premiado 3 vezes na premiação oficial da Federação Paranaense de Futebol pelo Campeonato Paranaense, que fez ele alçar o voo à equipe profissional do Atlético. Revelação, artilheiro do campeonato e a maior média SofaScore. Curtiu? Deixa o like, se inscreve no canal se você não está inscrito e nós nos encontramos numa próxima. Tamo junto, valeu!